Olá, nesse vídeo nós vamos ver mais uma técnica de substituição, que é agora a equação de Bernoulli. Então, a equação de Bernoulli, ela é escrita da seguinte forma: y' de x mais p de x y de x é igual a f de x y n de x. Esse n aqui a gente vai tomar diferente de 0 e diferente de 1. Essa EDO é uma EDO não linear, né, porque tem esse y elevado a n aqui. Se n for 0, se n for 1, ela se torna linear. Por isso que a gente tira o 0 e o 1. O p e o f são funções conhecidas. Y de x é a função incógnita e x é a variável livre. Nós vamos fazer uma mudança, uma substituição, uma mudança de variável aqui nessa equação de modo a torná-la linear. E aí a gente pode resolver usando o fator integrante. Então, é desse jeito que a gente faz. Primeira observação aqui, ó. Vamos ver o que acontece se o n for 0. Se o n for 0, aqui vai ficar y elevado a 0, que é 1. Nós temos y' de x mais p de x y de x é igual a f de x, que é linear de primeira ordem. Então, a gente consegue resolver usando fator integrante. Não faz sentido fazer a substituição de Bernoulli. Se o n for 1, nós vamos obter y' de x, aí aqui vai ficar y elevado a 1, que é y, então a gente pode passar esse f para cá, ficaria mais p de x mais f de x, que multiplica y de x, tá certo? Passei para cá, coloquei o y em evidência, é igual a 0, que também é linear de primeira ordem. Sai por fator integrante e, além disso, ela é separável. Se você escrever dy dx, você consegue separar y de x aqui. É separável. Então, também não faz sentido aplicar a substituição de Bernoulli. Somente quando o n for diferente de 0 ou diferente de 1. Ok, acontecendo isso, como é que a gente resolve, então, essa equação? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou repetir a equação aqui, para a gente não precisar ficar voltando. Então, eu tenho y' de x mais p de x y de x é igual a f de x y elevado a n de x. Essa é a nossa equação de Bernoulli. A gente vai dividir tudo por y elevado a n. Então, eu faço isso, divido por y elevado a n. Aí eu vou obter y a menos n de x vezes y' de x mais y a menos n de x vezes p de x y de x é igual a y elevado a menos n vezes f de x vezes y elevado a n de x. Dividir todo mundo por y elevado a n. Aqui não dá para fazer nada, a gente deixa assim mesmo. Y elevado a menos n de x vezes y' de x. Aqui a gente pode escrever o y elevado a 1 menos n de x. Então, a gente tem isso, y a 1 menos n de x igual a f de x. É isso que nós obtemos. Aí, eu vou tomar o v como sendo y elevado a 1 menos n de x. Então, v de x é y elevado a 1 menos n de x. Então, v' de x vai ser essa derivada aqui, que é 1 menos n y elevado a 1 menos n menos 1, que é menos n,
de x vezes a derivada do y. Y' de x, tá? A gente usa a regra da cadeia aqui, faz a derivada. Então, eu tenho essa derivada. E aí, a nossa EDO, ela está escrita dessa forma aqui, olha. Tá vendo? Então, a gente tem a menos do 1 menos n, o V' aparece, tá vendo? Y menos n e y' aqui. Então, para consertar isso, a gente multiplica todo mundo por 1 menos n. Então, eu vou escrever assim, ó. Multiplico, vamos colocar aqui, asterisco, por 1 menos n. Vou colocar até de outra cor aqui, olha. Aqui, por 1 menos n, que é essa igualdade aqui, tá bom? Fazendo isso, nós vamos obter, então, 1 menos n vezes tudo isso daqui. Vai ficar assim, olha. 1 menos n vezes y a menos n de x vezes y' de x mais 1 menos n vezes p de x vezes y elevado a 1 menos n de x é igual 1 menos n vezes f de x. Então, a gente multiplicou tudo por 1 menos n. Essa primeira parte aqui, ela dá exatamente o V' de x. Então, vou substituir. V' de x mais 1 menos n p de x, e aí y elevado a 1 menos n é o v que nós chamamos. Fica v de x é igual a 1 menos n vezes f de x. Ou seja, nós conseguimos uma EDO que é linear, de primeira ordem, onde v de x é a função incógnita, x é a variável livre. 1 menos n é conhecido, dado que o n é conhecido, a f é conhecida, a p é conhecida. Então, a gente consegue resolver essa EDO por fator integrante, que a gente já aprendeu anteriormente. Então, olha, ela é linear de primeira ordem, né? Sai por fator integrante. V de x é a nossa função incógnita. E x é a nossa variável livre. É isso que nós temos. E aí é só resolver aplicando o fator integrante. Então, vamos fazer um exemplo. Eu vou pegar até o mesmo exemplo que a gente resolveu por homogênea, para vocês perceberem que a gente pode resolver uma EDO de diversas formas. É só enxergar ali na hora o que é possível ser usado. Então, vamos fazer aqui ó, o mesmo exemplo que nós resolvemos que era homogêneo, nós fizemos a substituição lá adequada para equações homogêneas. Então, a nossa EDO era 2xy, y' é igual a 4x quadrado mais 3y quadrado. Essa era a EDO. Vamos escrevê-la na estrutura de Bernoulli. Como é que a gente vai fazer isso? Vou isolar o y', isso aqui vai dar 4x quadrado sobre 2xy mais 3y quadrado sobre 2xy. Daqui, nós podemos dizer que y' é igual a 2x sobre y mais 3y sobre 2x. É isso que nós temos. Então, a gente vai escrever com a estrutura de Bernoulli. Y', vamos ver o que acompanha o y. É isso aqui que está acompanhando o y, ó. Então, vai ficar menos 3 sobre 2x, y.
isso é igual a 2x vezes y a menos 1. Ela está exatamente com a estrutura de Bernoulli. Y' mais uma p de x vezes y igual a uma f de x vezes y elevado a n. No nosso caso aqui, o n é menos 1. Então, a gente pode também resolver por Bernoulli. Como é que eu resolvo por Bernoulli? Divide todo mundo por y a menos 1 de x. Então, vai ficar, dividindo por y a menos 1, vai ficar y vezes y' menos y vezes 3 sobre 2x vezes y é igual a y vezes 2x vezes y a menos 1. Isso vai dar y vezes y' menos 3 sobre 2x vezes y ao quadrado é igual a 2x. E aí nós vamos chamar de v o y ao quadrado. É isso que a gente faz aqui, olha. Esse aqui eu vou chamar de v. Então fica, tomo v de x, né? Igual a y ao quadrado de x. Então, quem que vai ser v' de x? Vamos usar a regra da cadeia aqui, olha. É 2y de x vezes y' de x. Então, a nossa y vezes y' aparece aqui na EDO, só está faltando 2. Então, o que a gente faz? Multiplica essa daqui por 2. Fica da seguinte forma: multiplico, aí vou chamar de 2 asteriscos, que seria essa equação aqui, por 2. E aí nós vamos obter a seguinte EDO: 2y vezes y' menos 2 vezes 3 sobre 2x vezes y ao quadrado é igual a 2 vezes 2x. Multipliquei tudo isso daqui por 2. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Tá certo? Fica assim. 2y, y' é justamente o v'. Então, aqui fica v', tá? V' de x, tanto faz. Aqui a gente pode simplificar, fica menos 3 sobre x, y ao quadrado, que é justamente o v, é igual a 4x. Essa EDO aqui é linear de primeira ordem que sai por fator integrante. A função incógnita é v de x e x é a variável livre. Então, lembrando, o fator integrante aqui era e elevado à integral do termo que acompanhava aqui o v, no caso, né, que é a função incógnita. Então, e elevado à integral de menos 3 sobre x dx, que é igual a e elevado a menos 3 ln de x, que é igual a e elevado a ln de x a menos 3, que é igual a x a menos 3. Vou tomar esse x estritamente positivo, para a gente não se preocupar com o módulo aqui. Eu tenho esse fator integrante. Aí eu vou multiplicar o fator integrante em ambos os membros dessa igualdade aqui. Então, multiplica o fator integrante em, aí vamos chamar de 3 asteriscos. A gente multiplica aqui.
vai ficar da seguinte forma. Multiplicando o fator integrante, nós temos x a menos 3 vezes v' menos x a menos 3 vezes 3 sobre x vezes v é igual a x a menos 3 vezes 4x. Então, nós multiplicamos aqui todo mundo por x a menos 3. Ficou desse jeito. E aí, lembrando, quando a gente fazia isso, no primeiro membro dessa igualdade, eu sempre tinha a derivada em relação à variável livre, que no caso é x, do fator integrante, que no caso é x a menos 3, vezes a função incógnita, que no caso é v, que é igual a 4x, aqui fica menos 3 mais 1, menos 2. Se quiser, só tirar a prova aqui, olha, derivada de v, né, derivada de v vezes x a menos 3, aí mais v vezes a derivada disso daqui, que é menos 3, x a menos 4. Se você jogar o x aqui para baixo, vai ficar x a quarta sobre x a quarta, que é a mesma coisa que multiplicar por x a menos 4. Então, é exatamente essa derivada. Aí a gente integra em ambos os membros da igualdade em relação à variável livre, integra aqui, e obtemos a integral da derivada, vai dar x a menos 3 vezes v, que é igual a 4, x a menos 2, vai ficar x a menos 2 mais 1, que é x a menos 1 sobre menos 1, então menos x a menos 1, mais a constante de integração. Daqui nós temos que v de x é igual a menos 4 sobre x, né? Então, menos 4 sobre x mais c. Aí, tudo isso sobre x a menos 3, que é a mesma coisa que multiplicar por x ao cubo. Daqui nós temos que v de x é menos 4x ao quadrado mais cx ao cubo. O v de x era y ao quadrado. Nós temos aqui, olha, v de x é y ao quadrado de x. Então, daqui nós temos que y ao quadrado de x é igual a menos 4x quadrado mais cx ao cubo, que é uma solução implícita para a EDO e é exatamente a mesma solução que nós encontramos fazendo por homogênea. Então, é uma escolha de vocês qual é a técnica que vocês vão usar ali na hora para cada EDO. Né? Um enxerga de um jeito, o outro enxerga de outro, não importa. Tem EDOs que você consegue resolver de diversas maneiras, basta ali enxergar uma, tá certo, gente? Então, essa daqui é a solução que nós encontramos, no caso, ela está aqui na forma implícita.